São remanescentes de quilombo de Mangueiras. Pois é, eu era mais uma negra que não me assumia, né? Eu sou quilombola, lá da Ilha do Marajó, no município de Salvaterra, numa comunidade chamada Pau Furado. E para mim, o SEDEMPA foi a minha escola. Da planta medicinal e do saber, do conhecimento, mas falar também do tráfico de mulheres negras. A minha luta é constante. Quando a gente pensa que está sossegado, vem as coisas que eles impõem para a gente. Quando a gente se reúne, a gente, se é 30, se é 40, 50 mulheres, a força é maior, né? Para a gente poder conquistar os nossos direitos. Ah, como é lindo amanhecer no meu quilombo. Ah, como é lindo amanhecer no meu quilombo. De manhãzinha a gente abre a janela e vê o dia que já vem raiando. De repente se ouve a gritaria, são as crianças que já estão brincando. Porque eu tô junto das companheiras que começaram o encontro, né, lá em Salvaterra, lá em Bacabal, com a gente. Eu participei do primeiro encontro, que foi no quilombo de Bacabal. Foi lá que eu conheci o SEDEMPA, que eu vim conhecer o movimento negro quilombola. E para mim foi onde tudo começou, né? Eu já tinha um conhecimento um pouco de quilombo, pela história de Zumbi, e me encantei quando eu vi falar dos nossos direitos, que nós tínhamos direito, que nós tínhamos uma lei que nos amparava. E nesse primeiro encontro que a gente conheceu, que eu conheci, no caso, outras companheiras de outros municípios, que tinham as mesmas dificuldades que nós, né? Porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente pensa que é só a gente. Esse encontro, que começou em Salvaterra, né, do Marajó, ele surgiu de uma necessidade para falar das políticas de direito das mulheres quilombolas, né? Que é uma organização que une as mulheres. Nós, mulheres, se sente muito bem, nós somos uma família, porque a gente troca experiência uma com a outra. Convive 3 dias, uma semana, onde nós passa esse conhecimento que cada uma de nós temos. E discute as políticas de direito, né? Vamos dizer, os costumes da comunidade, como bem esse encontro nosso agora. Está sendo discutido as plantas medicinais, que cada um de nós vive desses costumes, do nosso chá, da fricção, do emplasto que nossa avó faz até hoje nós. E na realidade, quando a gente se reúne, é para trocar essa experiência uma com a outra. Eu trabalhei no SEDEMPA em áreas quilombola, na organização de associações e grupo de mulheres, né? Era um projeto que era patrocinado pela ICO, e eu ia para lá para as comunidades executar o projeto. Em especial, o projeto acontecia no município de Salvaterra, nas comunidades de Bacabal, Deus Me Ajude e Mangueiras. E quando chegou já próximo do projeto já encerrar, as mulheres sentiram aquela necessidade de encerrar assim, bonito, né? Reunindo todo mundo, enfim.
Aí o SEDEMPA achou interessante a ideia, né? E nós começamos a organizar o encontro de mulheres lá em Salvaterra. Só que aí entrou todos os municípios que o projeto era contemplado, não só os municípios, como principalmente as comunidades. E daí, o primeiro encontro, que foi lá na comunidade de Bacabal, Salvaterra, ele já teve uma dimensão grande, né? Porque foram vários outros municípios, teve a presença de pessoas do Maranhão, e foi um encontro assim já com cara de grande, né? Nós estamos na 9ª edição do Encontro de Mulheres Quilombolas, né? E o primeiro encontro de mulheres quilombolas, assim como o segundo e o terceiro, foram realizados no município de Salvaterra, nas comunidades de lá. Mas apesar disso, eu não tive a oportunidade de participar, porque nesse período eu morava na cidade de Belém, né? E aí no encontro que aconteceu na comunidade de Bacabal, eu apenas visitei o encontro, mas eu não tinha muita noção do que era e como que fazia, né? E nem tinha ainda conhecimento da identidade quilombola, né? Estava iniciando. A partir daí eu voltei para a minha comunidade e comecei a me interessar por que as comunidades vizinhas eram quilombolas e a nossa não, se a gente tinha a mesma característica. E aí eu busquei informação com um companheiro, Haroldo Júnior, que é da comunidade de Bacabal. E aí ele foi me informando e aí a gente começou, aí ele me ajudou junto com a companheira Beth, companheira Alina, Maria José e outras companheiras que até algumas estão hoje no encontro, e a organizar a comunidade e um projeto da professora Rosa Azevedo, junto com o SEDEMPA, a Maria de Socorro, a Nilma, foram para a comunidade, fizeram levantamento, fizeram estudo antropológico e a comunidade daí aí sim passou a se reconhecer como comunidade quilombola. Acho assim, o SEDEMPA tem sido uma escola. É uma escola para todas essas instituições que nos procuram, né? Por um aluno, para essas coisas. O alvo, é a escola, é o centro. É eles que têm dado a força para esses movimentos, né? E através disso a gente tem conseguido movimentar essa população, essas comunidades, graças a Deus, esses quilombos. Para mim foi surpreendente quando eu estive no Abacatal, onde nós temos uma militante, uma das fundadoras do SEDEMPA, que é a Nilma Bentes, onde ela foi muito bem citada sobre essas questões fundiárias, essas questões de quilombo, que ela é o centro da coisa. Apenas que hoje a Nilma não pôde estar aqui como referência, né? E eu vejo aí, graças a Deus, os movimentos crescendo, atualizando nós, mulheres, com todas essas alternativas que tem aí. Nós tivemos que atravessar de balsa para lá, para Salvaterra. De Salvaterra nós pegamos um ônibus que foi nos deixar lá em Bacabal e fizemos lá o encontro. Foi várias pessoas das comunidades vizinhas. Ficamos hospedados na casa da mãe da Beth e foi muito maravilhoso. Nós foi apresentado as coisas da comunidade, como doce, bolo, tudo que tinha na comunidade foi apresentado, né? Foi muito maravilhoso. Que incentivou nós continuar a fazer os encontros, porque ali se reunia todas as comunidades que iam tendo conhecimento do que às vezes tinha nas outras comunidades e incentivar as outras que não tinham ido participar, para ver se a gente conseguia avançar nos nossos direitos, porque até então a gente era esquecido dos governos. Que falar dessa mulher, né? Maria Luísa é uma mulher péssima. Mas que quando eu era secretária da Malungo e que assumi o encontro do
essa mulher, eu posso dizer, foi lá que começou o meu aprendizado. Aprendi muito com essa mulher. A importância desses encontros, primeiro era reconhecer a diversidade que existe entre as mulheres quilombolas, negras e quilombolas. Então, nós somos muitas, assim, com conhecimento dessa questão da natureza alimentar, de experiências diferentes, de região diferente, mas as nossas dores são as mesmas. Por exemplo, a questão da escolaridade, da atenção básica de saúde, a falta de exame específico para as mulheres em determinado período da sua vida. Então essa sempre foi a grita. Mas nós, a partir do 4º encontro, nós procurávamos assim, mas de que forma nós também, esse conhecimento que nós temos da terra, da água, das sementes, das ervas, como que a gente pode trabalhar isso? Como a gente pode trabalhar a questão nutricional e também a nossa história de conhecimento? Foi uma experiência nova, que eu não conhecia o movimento negro, aí logo que eu entrei, eu participei do engrandecimento para a nossa população negra. Eu, como uma mulher negra, me sinto, até porque eu não conhecia o que era o movimento negro. Eu era de movimento, eu era de campanha de Emaús. Mas como eu gosto de ler, aí eu vim saber que ia ter uma marcha pelos 100 anos de abolição. Aí eu participei desses 100 anos de abolição da marcha. Aí eu gostei, aí voltei a procurar o CEDEMPA, onde era, aí eu fiquei lá como militante até hoje. E não foi só eu, nós fomos para 5 mulheres, né, participar desse encontro, que começou a despertar para a luta das mulheres, né? Que até então a gente se reunia, mas não tinha uma direção que era um encontro de mulheres. E o primeiro encontro veio trazer isso para nós, essa possibilidade de se reunir, de discutir, de participar, como mulher quilombola, mulher negra, que muitas das vezes a gente lá na comunidade não chega essas informações. E o encontro de mulheres negras foi assim, naquele momento para nós, e é até hoje, de uma política desenvolvida para as mulheres, uma ação que realmente venha valorizar a mulher negra, quilombola, todos aqueles quilombos que vivem lá desprotegidos das políticas públicas. Nós, mulheres negras quilombolas, das regiões do Pará, Regional Guajarina, Tocantina, Nordeste Paraense e Baixo Amazonas, reunidas no 9º Encontro de Mulheres Negras Quilombolas do Pará, realizado na comunidade quilombola de Santa Rita das Barreiras, município de São Miguel do Guamá, Pará, no período de 14 a 16 de setembro de 2018. Nessa perspectiva, construímos 4 eixos que consideramos que são imprescindíveis para a efetivação dos nossos direitos. O direito à terra e território, educação, saúde e segurança. Não abriremos mão dos direitos conquistados. Então, as propostas que foi feito lá foram encaminhadas, né, propostas de políticas públicas, como, por exemplo, a questão escolar, a questão do nosso direito de saúde como mulheres quilombolas. E de lá para cá a gente avançou muito. Foi nesse encontro também que conheci Nilma Bentes, Maria do Socorro, que foram assim as minhas, digamos assim, as minhas guias, né? E as minhas instrutoras, foi elas que me instruíram como liderança, né? Elas achavam que eu tinha potencial e que eu não tinha medo de falar, porque eu peguei o microfone lá neste encontro e coloquei algumas ideias, coloquei algumas propostas e a Nilma ficou assim, interessada e achou que eu teria coragem para falar algumas coisas e teria coragem de ser uma liderança, né? Porque para ser
uma liderança quilombola, a gente tem que ter coragem. Coragem eu tinha, né? Nos 3 primeiros encontros tinha algo que as meninas achavam muito interessante, que, por exemplo, na cozinha, as mulheres não iam para a cozinha, eram os homens que cozinhavam, né? Também para as crianças permitir que as mães participassem, nós tínhamos as creches, né? Nós tínhamos pessoas do SEDEMPA que tomavam conta da creche. Então as crianças não ficavam perturbando as mães para elas estarem dedicadas exclusivamente para o encontro. A nossa região ali com muita necessidade da titulação das terras, aí a nossa área toda invadida pela madeireira, pela outros pessoal, a gente bora titular, bora correr atrás da nossa titulação para nós segurar nossas terras. A gente tivemos a primeira reunião, encontro lá, numa comunidade chamada Marizal, e chamamos técnico do ITERPA lá, para falar da nossa titulação, da nossa área. A gente queria lá um título individual, cada um com seu títulozinho das suas áreas. Aí lá o pessoal do ITERPA já tinha tido reunião com o pessoal da Baixa Amazonas, né? O qual estava nessa discussão de título coletivo. Aí convidaram a gente nessa época para a gente participar do encontro que ia acontecer em 1996, lá no Padre Guida, ali no Palmeiraço. E lá a gente ia conhecer o artigo 68, que dava direito a uma coletividade, a um título coletivo, onde o governo pudesse assumir essas situações, o qual estava acontecendo na nossa comunidade, a invasão. Quer dizer, tirava o compromisso das nossas costas. Se a gente fosse ter um título individual, nós tínhamos que assumir toda essa invasão, né? Essa grilagem. E aí nós viemos para esse encontro, 13 pessoas de lá da nossa região, e participemos no encontro das comunidades quilombolas do Abaixo Amazonas. A gente viu a experiência deles e conheceu esse artigo que está na Constituição, que é o artigo 68, onde dá esse direito a nós. Daí nós começamos a luta. Sendo como mulher negra e quilombola dentro da universidade, como meu curso era biologia, eu acabei pensando qual a dificuldade que a gente enfrenta dentro do nosso quilombo. São muitas dificuldades, são muitas resistências que a gente enfrenta dentro do nosso quilombo. E aí, o que aconteceu? Eu disse, para me dar retorno para a minha comunidade, né, para me dizer que sim, eu estou lutando aqui dentro da universidade para que próprios estudantes venham e eles vejam que a gente tem esse fortalecimento dentro da universidade. E aí a gente estava numa briga enorme, o movimento quilombola, lá em Santarém, por causa dos portos do Maicá, né, que ia ser instalado na região do Maicá, que é o lago onde as comunidades quilombolas elas precisam, né? Elas necessitam desse lago para sobreviver. E aí eu disse, o que é que esse lago ele é importante, né, para nós, para nossa comunidade? E aí eu pensei, vou fazer o meu trabalho de conclusão de curso voltado, né, a esse esporte. Foi uma luta grande, o movimento, né, ele resistiu. É um movimento quilombola, quando a gente vai para a briga mesmo, não só fora, né, da universidade, mas também dentro, a gente consegue, né, mas com luta, com suor, não é fácil, a gente vai e bate mesmo, vai para cima. A minha luta é constante. Quando a gente pensa que está sossegado, vem as coisas que eles impõem para a gente. É uma preocupação hoje com o Ninhão, com uma ferrovia aí do governo, os olhos do governo, um Ninhão que vai impactar a comunidade. Eles dizem que não. A promotora da Vara de Castanhal Agrária disse para nós que não vai impactar a comunidade porque é 2 quilômetros longe da comunidade. Sim, mas nós vamos passar por baixo desse lixão. E o meio ambiente? E os animais que vão ser impactados? Então a nossa luta é constante. E sempre eu digo, quilombola não tem descanso. Quando a gente pensa que vai respirar, vem as bombas, né? Então nós estamos sempre lutando pelo território. E essa luta é constante. Eu penso que é importante dizer que era uma equipe enorme, sabe? De intelectuais, de artistas, de alguns órgãos, por exemplo, a SEDUC, andava a Joana Carme, professora Milton. Então era um grupo que sentava e pensava
Mas naquele encontro, aquela pessoa falou isso. Entendeu? Então era uma equipe enorme. Daí eu penso que a filosofia Ubuntu, ela precisa pairar sobre nós. Eu sou o que sou porque nós fizemos, não foi uma pessoa que fez, não foram duas, foram muitas pessoas, muitas mulheres pensavam o encontro.